Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic e hoje eu vou falar pra vocês as diferenças entre a série e o livro Mentirosos. Meu nome é Cadence Sinclair Eastman. Sim, aqueles Sinclairs. Algumas pessoas nos chamam de realeza americana. Mentirosos conta a história de 4 jovens da família Sinclair que passam o verão todos os anos numa casa de praia maravilhosa e eles têm aquela ideia do verão perfeito, da família perfeita. Só que conforme eles vão crescendo, eles vão percebendo as coisas, eles vão percebendo que nem tudo é tão perfeito assim, eles vão entendendo um pouco mais das brigas da família. Na verdade, eles são 3 primos e o Get, que é sobrinho do Ed, marido da Carrie, uma das filhas Sinclair, ele é de descendência indiana. Então, assim, a família Sinclair, ela tem o estereótipo de perfeição e na cabeça do vô ele tem um porta-retrato perfeito dessa perfeição, todo mundo muito branco, loiro, de olho claro. E eles são de descendência indiana, então eles claramente não se enquadram nesse quadro perfeito da família Sinclair, o que causa muitas reviravoltas na história de vários personagens, inclusive a Cad, que é a neta mais velha, que se apaixona pelo Get. E aí isso também causa muita coisa porque teoricamente ela não poderia, e isso faz parte das coisas que eles começam a perceber ali, das coisas erradas do avô e da família, e aí isso traz um montão de gatilho pra levar a história até onde a história chega. E agora, a partir daqui, open de spoilers, afinal de contas eu vou falar as diferenças entre o livro e a série, não tem como ser sem spoilers. O livro, pra começar, que eu super indicaria vocês lerem, mesmo já tendo visto a série, ou se você não viu, lê o livro antes, porque ele é um livro bem fininho, olha, ele é um livro pequeno, ele tem 268 páginas, ele tem uma narrativa muito fácil de ler, não é tão leve, porque é um suspense, mas é muito fácil, ele tem um ritmo muito bom, porque ele tem muitos diálogos, então ele tem um ritmo de leitura muito bom e ele é muito fácil de ler, inclusive é um livro que eu indicaria pra alguém que quer começar a ter o hábito de leitura, mas não sabe por onde começar, porque suspense prende a gente e a facilidade de leitura dele, de ritmo dele. A primeira grande diferença que eu diria é no tanto que a série encheu de linguiça. A série colocou muito drama. A história das irmãs Sinclair, eu vou começar por elas. No livro, você vê que tem muita briga por herança. Você vê que elas têm muita briga entre elas e você vê que elas usam muito os filhos como peão nessas brigas. As irmãs Sinclair são a Bess, a Penny e a Carrie. E os jovens, os respectivos filhos são a Penny é mãe da Cadence, que é a neta mais velha, principal da história. A Bess é mãe da Miriam. E a Carrie, que é a mãe do Johnny. E a que é casada com o tio do Get, que sempre traz o Get também para as férias. E nem tudo isso se passa dentro da ilha. Muitas dessas coisas são lembranças da Cad no livro. E muitas dessas coisas aconteceram cada um lá nas suas respectivas casas. Na série, eles colocaram uma série de episódios que são em torno dessa briga entre essas irmãs. Existe um livro que é depois desse livro que conta a história das irmãs quando elas tinham 16 anos. Eu ainda não li e eu não sei se tem muita relação com a série. Inclusive, esse livro ele é isolado, você não precisa do próximo. Ele tem começo, meio e fim. Você não precisa ler o próximo, você lê se você quiser. Mas eu acredito que não, porque tudo que eles falam, tudo que eles mostram no seriado tem a ver com o que elas citam no livro, mas de uma forma muito exagerada, de uma forma muito dramática, de uma forma como se tudo estivesse acontecendo ali naquele verão e de repente, dá menos a sensação delas usarem os filhos como peão, porque elas estão ali brigando entre elas. Fora que colocou um montão de trama, de um montão de caos nos relacionamentos delas. Por exemplo, a Bess traiu o marido e a Miriam vê, e aí já tem um caos ali entre o relacionamento delas. Aí depois ela vai descobrir que o marido dela tá roubando o dinheiro delas. E isso não tem nada no livro. Carrie mesmo, o Ed vai pedir ela em casamento lá na ilha. E não, isso acontece lá na casa deles. O Ed chega a ir embora da ilha e fica só o Get pra ficar mais pesada ainda a situação do Get. Inclusive, agora eu vou trazer um pouco do Johnny, porque também o Johnny foi um personagem que colocaram muito drama em cima. Na série, o Johnny é homossexual. E o Johnny tem, além de toda a situação ali na casa, ele tem toda a situação
com o vô tentando fazer com que ele faça a mãe se separar do Ed. Isso tem muito mais no livro do que na série. Na série é o vô mesmo ali falando as coisas e ele até tenta, mas é muito mais superficial. No livro é muito mais explícito, assim, como o vô tenta fazer com que, chantagear ele, com que ele faça a mãe dele separar do Ed, em troca de pagar a faculdade dele, ele vira e fala: querido vô, eu faço uma faculdade pública, não me importo. Então a gente vê muito mais os princípios do Johnny no livro, até porque na série eles colocaram aquele caos da escola, aquela situação toda, que ele foi pregar uma peça no menino que pregava a peça nos outros, como uma vingança, e o menino acaba morrendo, e ele acaba como culpado e tá sendo julgado e tal. E aí tem até o cara lá que vai atrás dele, e aí é onde eles falam da sexualidade do Johnny e tudo mais. E assim, nem fala da sexualidade do Johnny no livro, e essa história, embora ela seja legal, eu gosto do peso que essa história traz pro Johnny, mas eu acho que tira um pouco desse menino de princípios que eles tentaram colocar no livro. Porque no livro é muito claro o quanto os princípios dele são muito importantes. E ele não se importa com essa coisa da família perfeita, ele ama o Get como o irmão dele mesmo, o Ed é como o pai dele. No livro reforça muito esses princípios do Johnny, e isso é muito questionável quando a gente traz esse rolê todo do colégio. Embora ele defenda o Get, ele fica sempre do lado da mãe, ele é super a favor do casamento da mãe com o Ed, tem essa coisa do casamento, mas ele fica com um caráter um pouco duvidoso em uma boa parte da série. Vamos falar um pouco sobre a ilha. Na série, fica todo mundo na mesma casa. A gente vê que tem outras casas, inclusive tem o Farol, que é o refúgio da Mirren, mas no livro é muito especificado, inclusive tem um mapa. Aliás, foi o primeiro mapa de livro que eu entendi na minha vida. Ele mostra muito bem, e aqui é a casa de cada um, então não fica todo mundo na mesma casa, nunca. Cada família tem a sua casa, então eles nunca ficam todos juntos, tanto que na hora do incêndio, a Mirren queima o quarto da mãe dela. Não tem o quarto da mãe dela no incêndio hora nenhuma. Aí as diferenças da Mirren, ela não tem essa coisa com quadros, ela quer sim fazer a faculdade de arte e tudo mais, mas não tem quadro, não tem essa briga dela com a mãe dela, porque a mãe dela estragou o quadro dela, não tem ela ficar indo no Farol pra guardar os quadros dela e pra sair com o menino motorista do barco. Por quê? Porque ela fala muito sobre ter um namorado no livro, mas ninguém nunca viu esse namorado dela. Inclusive, depois que a Cadence descobre que ela morreu, a Cadence, quando tá escrevendo como se fosse um pedido de desculpas pra eles, e falando um pouco de como era cada um, a Cadence fala que a Mirren falava muito sobre relações sexuais, mas nunca teve a chance de ter uma. E a Mirren se vangloriava muito do namorado, porque o namorado vivia dela, gostava muito de flores amarelas, e o namorado dava flores amarelas pra ela, e não sei o quê. E aí um belo dia ela fala: isso é tudo mentira. Não nem existe essa namorada aí. Então, assim, esse drama todo, e aí o drama com a mãe também. Eu acho que a Mirren, no livro, ela é um personagem muito mais leve. Ela é mais leve, ela é mais divertida, ela não tá brava o tempo todo como ela tá na série. Na série, ela pega a mãe dela traindo o pai bem no começo. Então, ela tá o tempo inteiro muito brava, ela tá o tempo inteiro muito na defensiva. Ela tem esse embate com a mãe dela, sim, mas muito mais pela mãe dela usar ela como um peão nessa disputa de herança, do que por ela ter raiva da mãe em si. A Cad, ela tem uma diferença. A linha do tempo da história se passa um pouquinho diferente do que a gente vê na série. O acidente, ele acontece no verão dos 15 e não no dos 16. Tudo isso acontece no verão dos 15. No dos 16, a Cad vai para a Europa. Os médicos falam que não é bom ela voltar para ilha até que ela consiga recuperar a memória sozinha. Então ela passa esse verão, ela vai viajar com o pai dela e ela manda e-mail pros primos dela de tudo que ela tá fazendo, e ela manda e-mail xingando porque ninguém responde. Ela continua mantendo contato com eles, só que eles tinham uma coisa de só ter contato mesmo assim quando eles estavam na ilha, de não ficar se ligando muito, se mandando mensagem, até porque, querendo ou não, até então eles eram crianças. Nesse dos 15 que você vê que eles têm essa coisa mais que é
a Cad se apaixona pelo Get, que eles têm essa coisa um pouco mais de no ano que vem a gente vai fazer 16 anos e a gente vai conseguir se ver fora daqui, porque a gente vai poder dirigir, não sei o quê. Inclusive não tem na série eles fazendo esses planos. Tem o Get brigando com a Cad porque ela não conhece a vida dele fora dali, mas não tem eles fazendo esses planos de porque o ano que vem a gente vai poder dirigir, aí a gente vai visitar não sei quem, a gente vai conhecer a mãe do Get. Inclusive a mãe do Get nunca aparece nessa casa de praia no livro. Aquele episódio da busca do limão lá, não tem nada disso. É uma encheção de linguiça, assim, que esse episódio é até chato, porque fica um negócio, a corrida do limão lá, o episódio inteiro a galera procurando limão, e a palhaçada do vô e tudo mais, que só mostra como o vô é ruim. A única coisa para a qual serve esse episódio é mostrar como o vô é ruim. Então não tem, e a mãe do Get nunca vai. Então a Cad nunca conheceu a mãe do Get. Então tem esse verão que ela vai pra Europa. Nesse verão dos 17, o combinado é que ela até vai, mas ela vai ficar só um pouquinho e depois já vai embora. E eu acho que a história da Cadence foi a que eles mantiveram mais fiel ao livro, porque, querendo ou não, é a história central. Mas ela, por ser a neta mais velha, realmente a mãe pega muito no pé dela pra ela ficar, né, tentando jogar com o avô e tudo mais. Ela é a primeira que percebe essa coisa do avô, do preconceito racial. Ela começa a perceber os valores do avô quando eles falam dos animais de mármore. Ela fala, então, mas o mármore não... Aí ele fala, as chinesinhas lá. Ela fala, não, mas você não pode falar assim. Então ela é a primeira que bate de frente com esse avô. E aí nós vamos pro desfecho da história, que é ali toda a cena do incêndio e deles lembrando. Essa cena é muito parecida mesmo com o que tá lá, exceto que o Get participa sim do incêndio. Ele inclusive se empolga muito com a ideia de recomeçar a família, de tentar ensinar para eles outros valores, o que realmente importa. Então o Get é quem vai pro porão, e aí a Cad fica no térreo, e aí o Johnny fica no segundo andar e a Mir vai pro terceiro andar. E não tem o quarto da mãe dela, não é o quarto da mãe dela. Eu não lembro o que ela tá incendiando, mas ela tá lá no terceiro andar. Eu acho que é o quarto do vô. E uma coisa que mostra muito no livro é a Cadence derrubando gasolina nela mesma. Ela falando, putz, fui descuidada, derrubei no meu pé. Putz, fui descuidada, encostei a mão. E mostra muito isso na série, não tem. E agora uma coisa legal que eu gostei, que trocaram, que é um detalhezinho bem besta, é que a Cad tá de calça jeans e tal no livro. Eu acho que isso... E falam muito das queimaduras dela, enquanto ela tá se recuperando, dela ter queimaduras nas mãos e nos pés. Então essa coisa dela pegar na gasolina e pisar na gasolina acaba sendo importante porque são os machucados principais dela. E na cena ela tá de jeans, então isso piora, no livro piora os machucados dela, porque a roupa tá grudada no corpo. Porém, cinematograficamente falando, é muito mais bonito ela correr pegando fogo com aquele vestido, porque é aquele vestido que é mais curto na frente e comprido atrás. E é a cena maravilhosa, ela correndo com o vestido pegando fogo e diminuindo, assim. Cinematograficamente funciona muito. Acho que essa cena foi um grande acerto eles terem mudado. Enfim, eu acho que essa série poderia ter sido feita em 4 episódios. Maravilhosamente bem, seria uma série até melhor se tivesse sido em 4 episódios. Porque quais episódios contam a história da série? O primeiro, o sexto, sétimo e oitavo. Os outros 4 que a gente tem ali no meio, mesmo o quinto, eu gosto muito do episódio 5. O episódio 5 é o que o Will some no mar. Ele é muito legal, ele é tenso, ele prende muito assim. Foi nesse episódio, eu até falei pra Natália, a Natália tá aqui dirigindo tudo no telefone. Eu até falei pra Natália, cara, tá muito difícil prestar atenção nessa série, não dá, não tô gostando. Aí no quinto episódio que prendeu a minha atenção, que foi o que tem essa ação toda do Will sumir, não sei o que, aí vem o Ed, que já tava lá na outra cidade, salvar a pátria. Mas não tem nada no livro. Eu deixaria o episódio 1, 6, 7 e 8. E seria uma série maravilhosa. Mas virou uma encheção de linguiça. Eu gostei bastante da série, mas eu gosto mais do livro. E agora 2 coisas do desfecho que não tem no livro, mas eu gosto e dá margem pra segunda temporada, que com certeza vai ter pra contar a história das irmãs Sinclair. Até porque elas acabam falando
porque o nosso verão do 16, nananã, e acaba a série. Então, deixou essa margem. Mas tem 2 tópicos que fazem isso ficar mais em aberto ainda, né? Que é quando o vô desconfia, fala pra Cad, como se ele desconfiasse da Cad. Tipo assim, você pode fazer isso, ou todo mundo pode saber a ideia brilhante que você teve de incendiar a casa. Esse momento do vô mostrar pra ela que ele desconfia dela, ou que ele sabe o que aconteceu, não tem no livro. Tem uma conclusão dela. Ela conclui que todo mundo sabe. E que tá todo mundo fingindo que não sabe até porque eles não podem falar disso com ela, porque é a ordem médica, porque todas as vezes que a mãe dela contava, ela perdia a memória de novo. Então, ela escreve nos pensamentos dela que ela sabe, que todo mundo sabe que foi ela, mas nunca ninguém fala isso pra ela no livro. Na série, o vô fala. E outra coisa que é a Carrie vendo o espírito do Johnny. Porque no livro, quando eles vão embora da Cad, eles realmente vão embora. Mostra eles, a Cad vendo eles sumir. Eles mergulham no mar e somem no horizonte. Na série, eles se despedem, todos eles mergulham no mar, só a Cad sobe. Aí fica aquela coisa de... sumiram. E aí aparece numa cena o Johnny aparecendo pra mãe dele. Então é mais uma coisa que dá a entender que vai ter a série e que de alguma forma eles vão trazer de volta esses personagens, da Miriam, o Gat e o Johnny. Mas agora a gente vai ter que esperar pra ver. E quando estiver perto de lançar, eu leio o livro das irmãs Sinclair pra trazer aqui as diferenças de novo. Se vocês já assistiram, me conta aqui nos comentários e me fala se vocês normalmente preferem o livro ou o seriado. E até semana que vem. Curte, comenta, compartilha e até semana que vem. Eu nunca lembro disso.